música boa. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Oh, oh. Na Mais tem sempre uma novidade. Deixa fluir, deixa queimar. O meu coração só quer te adorar. Rádio Mais FM 87,9. Anápolis, Goiás. Tá na Mais. Tá bom demais. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Sinos tocando, corações sorrindo. É Natal na Mais FM. A rádio do seu bom humor. Agora, você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música ou a sua opinião. Sua empresa na mão de todos e em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode Mais, o seu podcast no ar em todo lugar. Contato 62 99529 4013. Venha comemorar com a gente o aniversário da Igreja Batista Nova Jerusalém. É no dia 13 de dezembro, sábado às 19h30. Os nossos preletores serão Pastor Antônio Lucena, da Primeira Igreja de Aparecida de Goiânia, e o Pastor Pedro Mascari, da Igreja Batista Antioquia de Anápolis. Você não pode perder. Venha ser abençoado com a boa palavra e muito louvor. Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8h04. Mais FM. No ar. Programa Edmar Silva. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. No ar, programa Edmar Silva. Edmar Silva. Olá para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa, trazendo para você as principais notícias do dia, os principais destaques que estão nos sites de notícias do Brasil, de Goiás e da cidade. Então aqui você tem o resumo das notícias mais importantes que acontece nessas três esferas, né? É isso aí, hoje é dia 11 de dezembro de 2025, né? Estamos aí chegando no Natal, já preparando as festas de final de ano, né? Todo mundo já preocupado aí, né? Com o presente, com a ceia, é isso, né? Muito bem, eu quero começar o programa de hoje agradecendo a todos que estão comigo nas nossas lives, no Facebook e também na nossa live no TikTok. Essa é a 11ª live no TikTok. Quero agradecer a todo mundo que está aí, né? Tá com a gente e segue, né? Segue aí o nosso perfil para você ficar bem informado todos os dias, às 8 da manhã, de segunda a sexta, é claro, né? Nós estamos aqui com a nossa live, né, trazendo para você as principais informações. Para você que está comigo em 87.9, aqui na cidade, nosso abraço, nosso bom dia. Um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento, que cedinho, né, já me ajudando aqui a fazer o programa, mandou para mim as primeiras notícias do jornal da CBN, né, o resumo das notícias. Realmente foi muito bom, porque eu acordei atrasado, viu, pastor? Hoje eu não consegui ouvir a introdução lá do jornal da CBN, peguei já pelo meio. Obrigado aí pela colaboração, valeu. Bom, eu quero aproveitar, né, já que falei no pastor Saulo, de lembrar que no próximo sábado, às 19h30, nós teremos a festa de aniversário da Igreja Batista Nova Jerusalém, né? Nosso culto de louvor e adoração vai começar às 7h30, né? Você é nosso convidado, participe comigo, né? Vai lá conhecer a Igreja Batista Nova Jerusalém, fica aqui no Jardim Arco Verde, Jardim Arco Verde, né? Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1. Nosso pregador de sábado será o pastor Antônio Lucena, da Primeira Igreja Batista de Aparecida de Goiânia, né? Um grande amigo, um grande colega, que vai estar conosco trazendo a mensagem do Senhor para a igreja e para os nossos convidados, tá bom? Quero abraçar meu amigo, meu irmão Edmar Correia, né?
nesse horário, trabalhando lá na nossa querida Rádio Manchester e acompanhando a nossa programação, né? Ele que nos ajuda aqui na área técnica, colocando aqui a Rádio Mais FM no ar, tá certo? Um abraço, Edmar Correia, obrigado aí pela parceria, né? Um abraço para todo o pessoal da Manchester, meu amigo Orisvaldo Pires, né? Sempre é meu professor, né? De muitos anos. Um abraço para o Orisvaldo, um abraço para o Marcelinho, um abraço para toda a equipe da Manchester, né? Que depois da Mais FM, a Rádio Manchester é a mais preferida do Edmar Silva, tá certo? É isso. Bom, vamos às notícias nacionais. Ontem teve futebol, né? Ontem teve Corinthians e Cruzeiro em BH. O Cruzeiro acabou perdendo para o Corinthians por 1-0, né? A gente volta aqui com o nosso Bola na Rede, né? O Corinthians vence o Cruzeiro em BH e sai na frente por vaga na decisão. O Corinthians largou na frente do Cruzeiro por uma vaga na final da Copa do Brasil. Fora de casa, no Mineirão lotado, o time paulista foi bastante competitivo e venceu por 1-0 na noite desta quarta-feira. O gol foi marcado por Memphis Depay. No primeiro tempo, o Cruzeiro tentou impor pressão, mas teve dificuldades para concluir as jogadas com perigo, né? Então, o portal GE tem os principais momentos do jogo de ontem, né? O duelo de volta será no próximo domingo, às 18 horas, na Arena Neoquímica, em São Paulo. O Corinthians joga pelo empate para ir à final. O Cruzeiro precisa vencer por 2 gols de diferença. Se ganhar por 1 gol de diferença, a Raposa leva a definição do finalista para os pênaltis, né? Então, situação difícil para o Cruzeiro, né? É o Atlético, não, é o Corinthians. O Corinthians saiu na frente, 1-0. Abraço, parabéns aí pro meu genro, o Leonardo, né? O Leonardo que é corintiano doente, né? Tá certo? Para os flamenguistas também, né? O Flamengo venceu ontem por 2-1, venceu como é que chama lá? O sei o que azul, né? Lá do México. E também, né, está cacifado aí para a próxima fase do Mundial, né? Tá? Deixa eu ver se eu tenho, daqui a pouco eu vou ver se eu acho a notícia do Flamengo aqui. Deixa eu ver se tem aqui, né? Deixa eu dar só, cadê? Deixa eu ver aqui se tem a notícia do Flamengo. Deixa eu ver. Bom, Felipe Luiz elogia a reação do Flamengo, exalta a Arrascaeta. Deixa eu ver aqui. Só não pode entrar o áudio, né? Se entrar o áudio atrapalha. Tá certo. Então é isso aí, né? Daqui a pouquinho eu vou falar do Flamengo, né? Os flamenguistas me perdoem que eu acabei não abrindo a página certa aqui. Mas vamos às notícias nacionais. A gente vai a Brasília com o pessoal da agência Rádio Web para o Giro de Notícias, né? O Giro de Notícias hoje, deixa eu ver aqui com quem é, o Breno Zonta. O Breno Zonta fala sobre o fim da escala 6x1 votado na CCJ lá na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir. Edmar Silva. Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Breno Zonta e você acompanha os destaques do momento. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada máxima de trabalho de 44 horas semanais para 36 horas semanais. A PEC, conhecida pela pauta do fim da escala 6x1, segue agora para o plenário da Casa. Já a CCJ da Câmara dos Deputados recomendou ao plenário cassação do mandato de deputada federal de Carla Zambelli. O placar da votação foi de 32 a 27. A análise em plenário deve acontecer ainda nesta quarta. A parlamentar do PL de São Paulo foi condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por ter comandado invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça. O governo federal confirmou nesta quarta que o salário mínimo de 2026 terá aumento de R$ 103 sobre o de 2025.
A partir do pagamento de fevereiro do ano que vem, o valor será de R$ 1.621. O ministro Gilmar Mendes, do STF, suspendeu o trecho de sua decisão recente que restringiu a prerrogativa de pedir impeachment de ministros da Corte à Procuradoria-Geral da República. A decisão atende a pedido do Senado. O caso, que seria analisado em plenário virtual a partir da próxima sexta, será levado ao formato presencial. O ciclone extratropical formado no Rio Grande do Sul inundou cidades do norte e sul gaúcho. Em Santa Catarina, um casal e um bebê morreram em carro levado por enxurrada. A ventania em São Paulo deixou mais de 2 milhões de imóveis sem luz, derrubou árvores e exigiu que voos fossem cancelados. O Flamengo venceu o Cruz Azul do México na tarde desta quarta e está na semifinal da Copa Intercontinental da FIFA. Com 2 gols do meia de Arrascaeta, o rubro-negro agora encara o Pyramid do Egito no próximo sábado, de olho em uma possível final com o Paris Saint-Germain. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web, texto e apresentação Breno Zonta, edição Marcelo Bonora. Edmar Silva. Ok, ouvimos aí, né, a agência Rádio Web, destacando os principais acontecimentos ontem em Brasília, né? Brasília ontem pegou fogo, né? Muita confusão na Câmara e a gente vai destacar aqui alguns assuntos de ontem. Bom, mas eu comecei a falar do esporte, né? O Flamengo venceu o Cruz Azul, né? Cruz Azul por 2-1 na quarta-feira em Doha, no Catar, e se classificou para a semifinal da Copa Intercontinental. No entanto, será necessário mais do atual campeão da Libertadores para atingir o objetivo de conquistar o bicampeonato mundial. No Ahmad Bin Ali, com pouco mais de 7 mil pessoas, foi possível assistir um Flamengo com posturas distintas nos 2 tempos. Claro que é preciso levar em conta o contexto até aqui. 2 títulos em uma semana, fim de temporada e uma viagem longa e desgastante. Luiz Felipe escolheu uma escalação praticamente idêntica à que conquistou a Libertadores e o Brasileirão. Trocou apenas Danilo por Léo Ortiz, que voltou a atuar depois de uma lesão, né? O Flamengo foi a campo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. Ou seja, o Flamengo foi para o segundo tempo, teve um outro retrato, né? No primeiro tempo ruim, a avaliação aqui do portal GE, conseguiu aumentar o volume ofensivo e controlar a partida, principalmente com mexidas do Felipe Luiz. No intervalo, Plata entrou no lugar de Lino, o equatoriano ajudou bastante taticamente e justificou a chance do treinador. O jogo passou a funcionar a favor do rubro-negro, enquanto o adversário, que fez muita pressão no primeiro tempo, se cansou. Então é isso, né? Flamengo venceu, né, o Cruz Azul do México, né, e está escalado aí para o próximo jogo. Certo? Deixa eu ver se eu acho aqui, só para a gente fechar aqui. Matéria longa, hein? Matéria longa. Bom, o Cruz Azul assustou com Piovi, que bateu após sobra na área e parou em Rossi, né? Detalhes aqui do jogo do Flamengo. Fato é, Flamengo venceu e vai para o próximo jogo, né? Esperando, de olho aí no campeonato, nesse campeonato mundial, né? Tá certo? Muito bem. Daqui a pouquinho nós teremos um convidado, né? Convidado Círio Miguel estará conosco aqui participando do programa. Deixa eu só ver aqui como é que eu tô no meu horário, tá ok. Câmara dos Deputados rejeita a cassação do mandato de Carla Zambelli por condenação no STF. O plenário da Câmara manteve a parlamentar no cargo, apesar de sentença da Suprema Corte. Condenada a 10 anos de reclusão, a deputada está presa na Itália. O plenário da Câmara dos Deputados decidiu nesta quarta-feira, dia 10, rejeitar a cassação do mandato da parlamentar Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Foram 227 votos a favor de Carla Zambelli, 170 contrários e 10 abstenções. Seriam necessários 257 para a cassação do mandato, né?
A cassação seria uma consequência da condenação da deputada no Supremo Tribunal Federal por ter comandado uma invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça. A sentença de 10 anos de prisão se tornou definitiva sem a possibilidade de recurso em julho. A decisão dos deputados cria um impasse que envolve a interpretação da Constituição. Por isso, o tema pode voltar a ser discutido no Supremo Tribunal Federal. Então, a Carla Zambelli, né, está condenada a 10 anos por... Aliás, ela está condenada em 2 processos, né? Esse aqui de invasão do Supremo, né? Então, invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, né? E o outro é aquele caso que ela saiu com uma arma atrás de um cidadão lá em São Paulo, né? Também ela foi condenada. Então, ela tem 2 condenações criminais, mas mesmo assim o Congresso, né, a Câmara dos Deputados, achou que não, que ela pode continuar no mandato, embora ela esteja presa na Itália, né? Nem no Brasil. Ela fugiu do Brasil para não cumprir a pena, foi para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos foi para a Itália, né, porque ela tem cidadania italiana, achou que lá ela ficaria livre, né, mas acabou sendo presa e ela está presa na Itália. Mesmo assim, a Câmara dos Deputados entendeu que não, que ela pode continuar no mandato, né? Então, nós vamos ver aí, certamente o Supremo Tribunal Federal vai ser novamente chamado a dar a sua opinião, né? Então, a Câmara contrariou a decisão do STF e manteve o mandato da Carla Zambelli, a deputada que foi condenada a 10 anos, né? Aliás, a Câmara está tratando, né, de forma interessante esses casos, né? Tem o caso do Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos há mais de 8 meses e que continua como deputado federal recebendo pela Câmara, né, seus funcionários lá recebendo, gastando combustível no Rio de Janeiro, né? Então é outro absurdo, né? O Ramagem, né, outro deputado condenado no STF, também fugiu para os Estados Unidos, mas continua com o seu mandato normal, né? E eu acho interessante porque os suplentes não reclamam, né? Tem um monte de suplente aí querendo assumir, será? Mas, né, continuam mantendo. A Câmara suspendeu por 6 meses o deputado Glauber Braga. O deputado era alvo de processo de cassação. Glauber Braga é aquele que essa semana lá ele ocupou a mesa da Câmara, né? Teve lá uma confusão, foi retirado pela Polícia Legislativa, ele também estava ameaçado de expulsão, de perder o mandato, né? Por quê? Porque ele agrediu um militante do MBL, se não me engano, em 2024, né? O ano passado, numa confusão lá, ele acabou entrando nessa briga, ele estava passível de ser também cassado, né? Não foi cassado, recebeu uma pena mais leve, que é a suspensão por 6 meses, depois dessas manifestações. Segundo ele também, houve manifestações no Rio de Janeiro, em vários lugares do Brasil, né? E ele conseguiu salvar o seu mandato, né? Acho que fizeram ali uma média, né? Salvou o Braga e ao mesmo tempo salvou a Zambelli, ok? Nós vamos para um pequeno intervalo e eu volto daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa, destacando os assuntos de Goiás. Fica aí que eu volto já já. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Planeta Turbo, a qualidade é certa. Velocidade e inovação, é isso que se espera.
Experimente a velocidade máxima com a Planeta Turbo. Ligue 62 3324 3629. WhatsApp 62 99162 4044. Siga @Planeta Turbo Fibra no Instagram. O ano termina, mas a esperança continua. Que venha um novo tempo de conquistas e alegrias. Mais FM, celebrando o fim de ano com você. Quero te ver bem. Quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando eu te olhar. Te ver em todo Ótica Formosa, cuidando da... Está com dificuldade para enxergar de perto ou de longe? A Ótica Formosa resolve o seu problema. Na Ótica Formosa, você encontra armações a partir de R$35. Na Ótica Formosa, você encontra várias opções de marcas e modelos. Fiamma, Jean-Pierre, Lavorato, Jaxi, linha Luxótica, Virtude, toda a linha Signos e muitas outras marcas. Que loucura! 4 vezes sem juros? É isso mesmo! Em até 4 vezes sem juros e sem entrada no cartão de crédito. E se preferir, a Ótica Formosa oferece outras condições de pagamento. Quer agendar a sua avaliação visual? É só ligar 99315 3379 ou 3702 9010. Repetindo, 99315 3379 ou 3702 9010. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Avenida Sebastião Pedro Junqueira, Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Ótica Formosa. Cantor Ângelo Divulgações. Divulgações em massa para mais de 15 mil grupos de WhatsApp em Anápolis, Goiânia e Brasília. Por apenas R$ 75 por mês. Cantor Ângelo Divulgações. Entre em contato. WhatsApp 62 99558 6737. Venha comemorar com a gente o aniversário da Igreja Batista Nova Jerusalém. É no dia 13 de dezembro, sábado às 19h30. Os nossos preletores serão Pastor Antônio Lucena, da Primeira Igreja de Aparecida de Goiânia, e o Pastor Pedro Mascari, da Igreja Batista Antioquia de Anápolis. Você não pode perder. Venha ser abençoado com a boa palavra e muito louvor. Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8h24. Mais FM. Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. A informação com credibilidade. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa, trazendo para você as principais informações do dia, os principais acontecimentos, os fatos que fazem diferença no cenário nacional, no estado de Goiás e, é claro, aqui no município de Anápolis. O programa Edmar Silva traz para você todos os dias, de segunda a sexta, às 8 da manhã, ao vivo, as principais notícias. A nossa reprise é ao meio-dia e também às 21 horas. Então você tem notícias durante todo o dia na Mais FM, além dos nossos blocos em parceria com a agência Rádio Web durante todo o dia, ok? Bom, eu estou recebendo aqui no programa o ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Ciro Miguel, ele que é o novo presidente do Democrata 35 aqui na cidade. E a gente vai falar com ele sobre vários assuntos, né? Os debates aí do momento que está acontecendo em nível nacional também aqui na cidade de Anápolis. Estamos ao vivo no Facebook, também nossa transmissão no TikTok. Bom dia, Ciro Miguel. Prazer recebê-lo. Deixa eu só virar a câmera aqui, que eu estou com problema aqui na minha área técnica. Está faltando a câmera aqui que não está aí. Muito bem. Bom tá dia. Meio congelado, parece que está congelado, mas tá não. Não tá não, tá certo. Então nós recebemos o Ciro Miguel. Bom dia, Ciro. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez no nosso programa. Bom dia, Edmar. Obrigado pela mais uma oportunidade.
E nessa manhã agradável, uma temperatura agradável, depois de uma boa vitória do Flamengo ontem. Ah, né? Tinha que ser, né? Tinha que falar. Tinha que chamar um flamenguista aqui logo no dia seguinte à vitória. Tá certo. Nós falamos aqui no primeiro bloco, né, sobre os resultados aí do futebol ontem, né? Ontem teve dupla rodada, né? Com apenas quarta-feira. E hoje tem de novo, né? Na Copa do Brasil. Hoje tem outro jogo, clássico carioca. Vasco e Fluminense também estão se enfrentando para decidir o outro finalista. Vaga, né? O Corinthians ontem saiu na frente num jogo importante, porque foi em Minas, né? Na casa do Cruzeiro. E agora, com toda certeza, em São Paulo, lá no Itaquera, o Cruzeiro vai enfrentar um ambiente hostil para tentar reverter o resultado e conseguir a vaga de finalista. Por outro lado, o Flamengo teve uma boa participação no jogo contra o Cruz Azul, que é a primeira fase desse campeonato mundial, não é? Esse intercontinental, e se passar no sábado pelo Pirâmides do Egito, já enfrenta na próxima semana o PSG. Então é uma expectativa muito grande por parte da torcida brasileira, aliás, da torcida flamenguista, para que o Flamengo chegue às finais enfrentando o PSG. Aí é outra história, né? Aí é outro capítulo. Outro patamar. Tá bom, mas vamos lá, né? Tá chegando, né? Muito bem, mas vamos mudando de assunto, né? Como é que você acompanhou ontem as notícias de ontem, né? Da Câmara dos Deputados? O deputado Glauber Rocha do PSOL, né? Estava ameaçado de expulsão, acabou sendo suspenso. E a Carla Zambelli, que é condenada, está presa, inclusive, fora do Brasil, foi absolvida pela Câmara, né? E discordando da decisão do Supremo Tribunal Federal. Outro assunto também que entrou na pauta ontem, que mexeu com a Câmara dos Deputados, foi a questão da tal da dosimetria da pena, né? Como é que você está acompanhando aí esses últimos fatos? Eu acompanho com muita preocupação, porque o centrão, digamos assim, e a direita, a extrema-direita, eles perderam totalmente o pudor, a vergonha, né? Eles não se incomodam mais em manifestar publicamente as suas posições. Então, antes, esse tipo de situação ocorria mais ali nos bastidores, nos corredores, de forma assim mais sublime. Agora não, de forma descarada, eles manifestam claramente os seus interesses. A começar pela manifestação do Flávio Bolsonaro. Ele lançou a candidatura dele, a pré-candidatura dele a presidente num dia, no outro dia deu entrevista dizendo, olha, essa é uma pré-candidatura, mas que tem preço. Se pagarem o preço, eu não vou prejudicar esse campo político, que é o campo da extrema-direita e do centrão. E o que tudo indica é que pagaram esse preço, não é? Qual é esse preço? É a votação do processo da dosimetria, dessa alteração na Constituição Federal, que altera a pena para crimes, né? Quer dizer, uma alteração muito profunda, que interfere no Código Penal, que interfere na própria Constituição, feita a toque de caixa. Então, muito preocupante essa situação, que tem impacto direto nas condenações do ex-presidente Bolsonaro e também daquele primeiro escalão, que já estão, inclusive, cumprindo penas, né, os militares, que é, sem dúvida nenhuma, uma manifestação importante do próprio Poder Judiciário, no sentido de condenar essas pessoas, o que não foi feito no passado, né, durante o período da ditadura. Ninguém foi responsabilizado por aqueles mais de 20 anos de ditadura em que o país foi submetido. Agora, as instituições funcionam, elas dão resposta à sociedade, a resposta que a sociedade espera e precisa, até porque muitos foram julgados, muitos foram condenados, mas nós tivemos também pessoas que foram absolvidas, que estiveram envolvidas nessa questão de alguma forma, mas que foram absolvidas, ou seja, todas elas enfrentaram o devido processo legal. E agora, exatamente com a intenção de salvar a pele do ex-presidente Bolsonaro, eles criam todo esse tumulto através do Congresso Nacional. É uma situação muito difícil, que deixa o Poder Judiciário em xeque e que deixa também o presidente Lula numa situação de dificuldade política, porque o Lula terá que manifestar se essa alteração for aprovada. O Lula poderá vetar ou sancionar, de forma que é uma situação muito delicada que o país atravessa. Por outro lado, nós tivemos aí o julgamento do deputado Glauber Rocha, do PSOL do Rio de Janeiro, e da Carla Zambelli, né? O julgamento do Glauber Rocha, a gente até entende
que ele deveria, de fato, receber uma punição, porque, querendo ou não, ele agrediu uma pessoa, independente das motivações que ele teve, das ofensas, das provocações, ele não poderia, inclusive, dentro do próprio Congresso Nacional, partir para vias de fato como fez. Então, de fato, realmente ele merecia uma punição. Agora, em relação a Carla Zambelli, é um absurdo, é uma exposição muito desgastante para o Congresso Nacional, para o Poder Legislativo do Brasil, em nível mundial, porque ela está presa na Itália, prestes a ser extraditada. Ou seja, se ela vem extraditada da Itália para o Brasil, continua exercendo o mandato de deputada, mesmo estando presa e condenada pela Justiça, então, sem dúvida, uma situação muito ruim, e a gente não consegue perceber que há uma sintonia entre o que acontece no Congresso Nacional e o que a população nas ruas está percebendo. Nós estamos aí à véspera das eleições para a nova composição do Congresso, eleição de deputados federais e também senadores, e você não vê, por parte da população, no sentido de que haja uma mobilização para renovar esse Congresso, colocar pessoas melhores, mais qualificadas. Então aí a gente acaba voltando àquela máxima do Ulisses Guimarães. Se nós achamos que esse Congresso está ruim, é só esperar o próximo. Pois é, é interessante porque a atitude do Congresso, né, da Câmara dos Deputados principalmente, vai totalmente contra vamos dizer, o bom senso, né? Porque se o Supremo Tribunal Federal já tomou essas decisões em processos que foram bem fundamentados, com ampla defesa, né? Então a Câmara acaba desqualificando o Supremo, né? Trabalhando para que continue a polarização, né? Porque você colocou aí muito bem, o presidente Lula terá que dizer se sanciona ou não, né? E isso vai colocar ele de novo nessa polarização direita e esquerda, porque qualquer decisão que ele tomar, se ele sancionar, ele vai na incoerência total, né? E se ele vetar, ele vai ser vítima da extrema-direita e da população que apoia esse grupo, porque vai ficar parecendo uma atitude autoritária, né? Então como você colocou, né? Para o presidente Lula é um negócio ruim, né? Porque é pessoal, é ele que vai assinar. É ele que vai ter que dizer. Não é uma ação do governo, né? Então é um negócio interessante. Agora, o que chama atenção também é a questão da redução das penas, né? Porque essa redução das penas, como você colocou aí, feita de forma assim precipitada, né? Como diz o povo, né? Ela vai repercutir em outros casos, né? Porque existem outros criminosos e pessoas que são condenadas que também vão acabar sendo beneficiados por isso, né? Você vê que não tem limite, né? Eles pregam tanto aí a segurança pública como bandeira e criminalizam tanto as ações das pessoas que infringem a lei, dos bandidos, né? A história do bandido bom e bandido morto, e que eles não têm limite. Para salvar a pele do Bolsonaro, eles mexem até no Código Penal. É um absurdo muito grande. E o que chama atenção também, Edmar, é a manifestação da bancada goiana, né? Me lembro que esses dias nós tivemos a deputada Silvia Alves votando num projeto lá no Congresso, depois dizendo que foi pressionada, se arrependendo. Chorou, né? Chorou. Agora vem novamente e vota favorável a esse projeto, né? Então, assim, você percebe o despreparo da bancada, né? São pessoas totalmente alheias a tudo que existe de mais simples no exercício do mandato parlamentar, que é o conhecimento, é o respeito às leis, respeito à ciência. Eles são negacionistas, inclusive, da legislação penal, porque para salvar o Bolsonaro não tem limites, né? Então é o que a gente chama a atenção do povo goiano, do povo anapolino. Quantas pessoas aqui em Anápolis votaram nessa Silvia, né? Aqueles que trouxeram ela para cá para pedir voto estão calados, não vão falar nada. Mas parece que ninguém nem lembra quem foi, né? Então você veja, a estrutura pública municipal, a prefeitura de Anápolis colocou a estrutura pública a serviço da candidatura dessa senhora. E a gente vê que é uma atrapalhada atrás da outra, né? Um despreparo muito grande. Eu até faço uma crítica aos jornalistas, né? Os jornalistas que são tão corajosos à frente dos microfones, das câmeras, né? E aí na hora que tem a oportunidade de exercer o mandato, não tem competência nenhuma, não tem seriedade, não tem responsabilidade nenhuma. É lamentável, né? Muito bem. Quais as consequências, por exemplo, nós temos aí 3 deputados, né? O deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos,
O Ramagem, que foi condenado no STF, também está foragido nos Estados Unidos. E a Carla Zambelli, também foragida e presa lá na Itália. Como é que você vê esses deputados que estão, entre aspas, né, exercendo mandato à distância? Porque a Câmara, com a decisão de ontem, né, em relação a Carla Zambelli, ela praticamente, vamos dizer assim, ela abona esse comportamento, né? Na verdade, o que nós vemos aí é uma fragilidade muito grande da presidência da Câmara. O deputado Hugo Mota, ele tem comprovado a cada dia a sua inaptidão para a função de presidente. Porque do ponto de vista político, sempre vai haver o enfrentamento, o confronto daqueles que pensam diferente, né? Nós temos aí a esquerda, a direita, sempre há esse embate no parlamento. Aqui em Anápolis mesmo, quando eu tive a oportunidade de estar na Câmara Municipal, nós chegamos, e você estava lá na Procuradoria, né, ligado ao vereador Antônio Gomide, nós chegamos a pedir a prisão do presidente da Câmara por descumprimento de uma lei. Não sei se você se lembra, nós apresentamos um pedido de SEI e o presidente da Câmara era o ex-vereador Gerson Falati. E ele ficou protelando. Não nos restou outra alternativa senão pedir a intervenção do judiciário. E eu me lembro até hoje, o juiz Dr. José de Assis, Sebastião Neto, irmão do Algomiro, ele mandou, na decisão dele, ele disse para o presidente, para o Gerson, né, até porque nós, uma cidade relativamente pequena nesses relacionamentos, um acaba conhecendo o outro, né? Mas na decisão ele escreveu: olha, presidente, cumpra o que está previsto na lei orgânica, instale a comissão. O resultado da comissão é outra história, é uma discussão até política, mas a legislação tem que ser cumprida, no caso a lei orgânica deveria ser cumprida. Então, nós chegamos a esse ponto aqui também. E lá no Congresso Nacional, a gente vê que o deputado Hugo Mota, ele não tem a força política para conduzir os trabalhos. Ele está totalmente refém desse grupo político da extrema-direita. Então, ele está submisso às decisões do Centrão, eles estão submissos às disposições para que o governador de São Paulo seja candidato a presidente da República, porque não tem outro nome que seja mais competitivo. Então, por conta dessas articulações, pensando na eleição do ano que vem, ele tem atropelado o regimento interno, atropelado a própria Constituição Federal e tem colocado o Congresso nessa situação de dificuldade. Porque essa situação é simples. Bastaria promover a votação e cassação desses deputados que não estão exercendo o mandato. Nós temos 2 deputados nos Estados Unidos zombando da justiça, zombando do país, e continua como deputado. Zombando da própria Câmara. Então, né? Ele, como presidente da Câmara, deveria ser o primeiro a zelar pela boa reputação e o nome do Congresso Nacional. Então, ele não consegue fazer isso. E aí fica essa ferida aberta, essa crise instalada, e agora se discute, inclusive, a permanência dele à frente da Câmara Federal, como presidente da Câmara. Vamos torcer também para que o povo da Paraíba consiga estar acompanhando o que está acontecendo no Congresso e diga não à reeleição do deputado Hugo Mota. Muito bem. O Correio Brasiliense diz aqui o seguinte: a anistia entra em discussão no PL da dosimetria no Senado. Para o relator Esperidião Amin, o Senado não carimbará o texto da Câmara e considera possível reabrir o debate para favorecer condenados. Ou seja, eu estava ouvindo o Esperidião Amin agora há pouco, ele falando o seguinte, que ele defende a anistia total, né? Ampla, geral e restrita. E então... ou seja, pode ficar pior o que já... Na verdade é o seguinte, existem 2 discussões. Uma é essa questão da anistia. O que é a anistia? É o perdão integral, né, de todas as penas, de todas aquelas pessoas que fizeram a trama golpista dentro do governo, ainda do governo federal, e aquelas que participaram do 8 de janeiro. Eles, no início dessa discussão, diziam que no 8 de janeiro só foram presos velhinhas, né? As velhinhas da Bíblia. Com a Bíblia na mão. E aí, depois, com o debate sendo feito, nós percebemos e eles assumiram claramente que essa discussão, ela visa salvar a pele do Jair Bolsonaro. Então, essa é a questão. A anistia, o perdão geral, e também uma outra ideia que surgiu, que é a dosimetria. Essa dosimetria é a mudança no cálculo do tamanho das penas. Então, se o Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos, com essa mudança na legislação, ele passaria a cumprir no máximo 2 anos de cadeia e estaria solto. Quem é o grande patrocinador dessa ideia da dosimetria é o ex-presidente Michel Temer. Sempre quando tem essas polêmicas, o Temer, na ânsia de querer ser importante, não é? E tentar limpar um pouco a sua imagem
quando ele foi patrocinador também, o principal patrocinador do impeachment da presidente Dilma, ele surge como sendo essa voz de consenso na política brasileira. Então juntou o Aécio e nomearam lá o Paulinho da Força. Ou seja, um deputado, o Paulinho da Força, é um deputado que foi eleito como representante dos trabalhadores. Né? Que ponto nós chegamos no nosso país. Então o Paulinho, com muita dificuldade, em ser o relator dessa matéria, mas conseguiu livrar a sua pele e passou para frente esse abacaxi. A nossa sorte é que no Congresso Nacional, o Congresso é composto por duas casas, né? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E a gente sempre espera que no Senado Federal nós tenhamos políticos mais capazes, mais experientes, diferentemente da atual representação de Goiás, né? Cada estado possui lá 3 representantes e nesse momento os 3 representantes de Goiás deixam muito a desejar, inclusive, né? Mas na média são pessoas que já foram governadores, políticos mais experientes. Então, à medida que esse projeto foi aprovado na Câmara Municipal, na Câmara Federal, ele vai necessariamente para o Congresso, para o Senado. Chegando no Senado Federal, ele é encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça. Para nossa sorte, nesse momento, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar a constitucionalidade, a legalidade desse processo, desse projeto, é o senador Otto Alencar. O Otto Alencar é um senador da Bahia, um senador muito coerente. Então ele tem com muita firmeza conduzido e já disse que vai fazer o debate necessário para não deixar essa loucura que aconteceu na Câmara se repetir no Congresso Nacional, no Senado. Por outro lado, o relator, como você disse, é o senador Esperidião Amin, senador por Santa Catarina, né? Também muito experiente, está na política desde a década de 80, mas ele é alinhado com esse pessoal da direita. Então nós precisamos ver o que é que ele vai apresentar como proposta a ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. Pela notícia do Correio Brasiliense, ele vai insistir no debate, ele não vai assimilar a proposta aprovada pela Câmara, que é a questão da dosimetria, e vai entrar de cabeça na anistia. Ou seja, vai tentar piorar a situação. Então esse debate tem tudo a ganhar novos capítulos ainda no Congresso Nacional, antes mesmo da sua aprovação final. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho eu volto e nós vamos falar de política da cidade, né? Vamos falar aqui do nosso terreiro, né? Como é que está aí a política na cidade, né? As possibilidades, a avaliação da gestão municipal. Então vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Fica aí que eu volto já já. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Ho, 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 ho! O Natal chegou! Na Mais FM. Música, alegria e muito amor no ar! Cantor Ângelo Divulgações. Divulgações em massa para mais de 15 mil grupos de WhatsApp em Anápolis, Goiânia e Brasília. Por apenas R$ 75,00 por mês. Cantor Ângelo Divulgações. Entre em contato. WhatsApp 62 99558 6737. Venha comemorar com a gente o aniversário da Igreja Batista Nova Jerusalém. É no dia 13 de dezembro, sábado às 19h30. Os nossos preletores serão Pastor Antônio Lucena, da Primeira Igreja de Aparecida de Goiânia, e o Pastor Pedro Mascari, da Igreja Batista Antioquia de Anápolis. Você não pode perder. Venha ser abençoado com a boa palavra e muito louvor. Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8h46.
Estamos de volta com o programa Edmar Silva e as principais notícias do dia na Rádio Mais FM. Muito bem, estamos de volta para o nosso terceiro bloco do programa. Deixa eu achar aqui a minha vinhetinha. Muito bem. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa, trazendo para você as principais notícias do dia, as principais informações do que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade. A gente vai a Goiânia rapidinho com o Libório Santos para trazer os principais destaques do noticiário de Goiás. A Assembleia Legislativa aprova o projeto autorizando a cobrança de dependentes do IPASGO. Produtores de soja preocupados com o endividamento. Cai o número de nascimentos do Brasil. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 11 de dezembro, quinta-feira, e estes são os nossos destaques. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas, em 184 municípios goianos existe o risco de tempestade nos próximos dias. Confirmado. O salário mínimo a partir de 1º de janeiro será de R$ 1.621. A confirmação foi do Ministério do Planejamento e Orçamento. O reajuste de R$ 103 representa um percentual de 7,58%. O governador Ronaldo Caiado anunciou o pagamento de bônus aos professores da rede pública de Goiás por resultados pedagógicos e ainda um projeto de lei sobre a redução da carga horária de 32 para 30 horas semanais. Esse bônus equivale a 83% do salário de dezembro. Os 17% restantes serão pagos em janeiro. Bom, na prática é como se fosse um 14º salário. O plantio de soja em Goiás está bastante avançado, quase sendo concluído. As chuvas atrasaram, retardando o plantio. Mas o clima não é a única preocupação de vários produtores. Muitos deles estão com endividamento que vem acumulando de safras anteriores. Clodoaldo Calegari, presidente da ProSoja Goiás, faz uma avaliação da situação. Olha, nós estamos um pouco apreensivos, porque o produtor rural, de maneira geral, no país todo, mas a gente focando mais no estado de Goiás, existe uma boa parcela dos produtores que vem carregando um endividamento das últimas safras. Na safra 23, 24, nós tivemos um problema climático em boa parte do estado, tivemos uma quebra significativa de produção. 24, 25, a produtividade foi muito boa, mas o custo extremamente elevado, e agora continuamos com custos muito elevados e com uma dependência climática muito grande para poder tentar repetir as produtividades. E nós temos uma preocupação muito grande, e as negociações de dívidas estão bastante dificultadas pelos agentes financeiros, o acesso ao crédito, aos números exorbitantes que o Plano Safra anunciou, não chegou na mão do produtor rural, não chegou porque o mercado está se protegendo, os bancos estão se protegendo e impondo dificuldades aos produtores para acessar esse crédito. Então a gente está muito angustiado com a situação que o produtor vive hoje. O Brasil teve pouco mais de 2.380.000 nascimentos em 2024. Esse número representa uma queda de 5,8% na comparação com os 2,52 milhões de nascidos em 2023, marcando uma sequência de 6 anos seguidos com recuo na quantidade de nascimentos. Informações do Censo Democrático 2022 divulgadas pelo IBGE revelam que Goiás é o 4º estado com maior percentual de pessoas que trabalham fora do município onde vivem. O levantamento indicou que 13,42%, 452.200 indivíduos da população investigada, exercia seu trabalho principal em cidade diferente de onde residia. Goiás fica atrás apenas de Sergipe, Rio Grande do Norte e Pernambuco. 7 goianos figuram na lista de foragidos mais procurados do Brasil, divulgado nesta semana pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. No total, 216 pessoas de alta periculosidade aparecem no levantamento. A relação integra o Programa Captura, iniciativa federal que busca envolver a população no combate ao crime organizado por meio de denúncias anônimas. A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou o projeto de lei do Executivo que permite a cobrança da contribuição dos dependentes e segurados do IPASGO, que hoje são isentos. Os parlamentares de oposição fizeram severas críticas, uma vez que a medida vai atingir a cerca de 600 mil segurados.
Deputados da base do governo demonstraram insatisfação, mas no final a matéria foi aprovada por 27 votos a 5. O deputado Antônio Gomide foi contra a proposta. O projeto de lei do Estado, ele mais uma vez vem no sentido de prejudicar o servidor público estadual. Nós já tivemos aí retirada de quinquênio, já tivemos aí a não reposição da titularidade, já tivemos aí a não reposição das datas bases. Agora pior, no IPASGO, o governador já tinha vendido o Hospital do Servidor, coisa que era uma conquista do servidor, da arrecadação do servidor. Foi mais de 15 anos construindo o Hospital do Servidor. O governador entrou, uma das primeiras questões foi vender o hospital. E agora ele está vendendo o plano de saúde do servidor. E agora, o que acontece? Ele altera novamente. Os dependentes, até então, que estavam isentos, começam a pagar agora num valor daquilo que contribui mais de 30%. Quer dizer, um absurdo. Quer dizer, o plano de saúde, a única forma do servidor poder ter uma saúde adequada. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Edmar Silva. Muito bem, nós ouvimos o Libório Santos trazendo aí os principais destaques, e o destaque aí, eu acho que o Ciro concorda comigo, o destaque aí é a votação, né, e a cobrança do IPASGO dos dependentes, né? Mais um arroxo para o servidor. E você veja que o governo Caiado, de forma muito sutil, ele dá com a mão e tira com as duas, né? Ele anuncia o pagamento do bônus para os trabalhadores da educação, onde nós somos unânimes em reconhecer que a valorização de todos os trabalhadores e servidores públicos ela é necessária. Mas ele traz já nesse pagamento desse bônus um sério problema, que é a fragilidade e a precarização das carreiras, né? Então você dá o bônus, mas você não garante que a sua carreira está sendo prestigiada, você tem um plano de carreira capaz de te dar a estabilidade necessária. Então essa é uma grande demanda das categorias, especialmente da educação, em relação ao plano de cargos e salários, plano de carreira, o que o governo do estado não faz, mas ele dá esse bônus e aí as pessoas elas acabam ficando desmobilizadas, né? Então as entidades representativas dos sindicatos, das associações, elas ficam prejudicadas porque não conseguem mobilizar os trabalhadores para garantir essa conscientização. E por outro lado vem aí agora esse outro projeto encaminhado à Assembleia Legislativa, como bem destacou o deputado Antônio Gomide, que é a cobrança para os dependentes dos próprios servidores. Então, o que o governo dá de abono, ele vai tirar depois à medida que esse próprio trabalhador da educação e também os demais trabalhadores públicos, à medida que eles forem lá inscrever os seus dependentes no plano de saúde do servidor público, que é o IPASGO. Então, aquilo que ele está dando como 14º salário, com aquele abono que o Libório colocou, no final do ano ele vai receber tudo de volta através do pagamento dessas taxas dos dependentes do IPASGO. Então, lamentavelmente, esse é o modelo que está instalado no estado de Goiás, que é o modelo da extrema-direita. Então é esse modelo que o Caiado quer levar para Brasília como candidato a presidente. Então os servidores públicos federais podem já ter a certeza que o Caiado sendo candidato a presidente e caso seja eleito, ele vai trabalhar também no sentido de fragilizar ainda mais as carreiras públicas. Muito bem, é como você disse aí, né? Ele dá uma vez e tira o resto da vida, né? Se você fizer a conta no final do ano, do que você recebeu de abono uma vez, né, no final desse ano, e as parcelas que você pagou durante o ano para garantir o seu filho, o seu dependente no IPASGO, você vai ver que você está gastando muito mais, está devolvendo muito mais para o governo do que você recebeu como abono. Muito bem, mas vamos trazer aqui para a nossa comarca, né, os assuntos, as pautas do dia. Eu tenho observado, Círio, que, por exemplo, eu faço programa aqui todos os dias e a minha pauta é o seguinte: primeiro bloco, pauta nacional, o segundo do estado e o terceiro bloco é da cidade. E para isso, é claro, eu uso os sites de notícias da cidade, né, e de forma geral do estado e da União também. E é interessante porque os sites de notícias da cidade tem pouca notícia da cidade de relevância. Por exemplo, o Portal Contexto aqui, a principal notícia do Portal Contexto é assim: cientistas da UNB
Testa o veneno de marimbondo em composto promissor contra Alzheimer. É uma notícia boa, mas é uma notícia geral, né? Vamos dizer assim, é uma notícia fria. Né? Em compensação, você não vê falar nada da cidade. O portal Contexto tem aqui uma notícia policial. PM acionado após estudantes entrarem com pistola em colégio estadual de Anápolis. Quem mais? O Diário do Município, né? O DM Anápolis, traz notícia da cidade. LOA de 2 bilhões e meio é aprovada na Câmara na última sessão do ano. Né? Ou seja, parece que a cidade não tem movimento. Cadê a administração? Cadê as obras? Né? Cadê as inaugurações? Parece que está tudo numa... Será que é porque é fim de ano ou é assim mesmo? Não, Edmar. Nós estamos aqui na rádio, uma rádio comunitária que cumpre o seu papel de fazer a discussão política, de fazer o debate, ouvindo todos os segmentos, né, sociais, políticos, ideológicos, de forma transparente. E nós não podemos falar da imprensa napolina sem exatamente iniciar pelo rádio. Né? A rádio em Anápolis ela foi um segmento importante do jornalismo durante décadas. E nossas rádios, eu não sei se por conta da migração da AM para a FM, nós perdemos aquela, vamos dizer assim, aquele entrosamento, aquela liga que tinha garra, né? Entre o profissional, o jornalista, o veículo e a população. Então, as rádios elas estão totalmente descaracterizadas, não são mais uma força exclusiva do jornalismo, porque nós tínhamos, inclusive, profissionais muito respeitados, né? Seja no jornalismo policial, político, enfim. Hoje nós não temos mais essas referências. E temos aí a ascensão dos blogueiros, né? Dos como é que fala? Influencers. Digital influencers, né? Então, que são muitos, né? Você veja que eles ficam, inclusive, orbitando nas ações da Câmara Municipal, do Poder Legislativo. Todo dia o cara cria um blog, ele vai lá atacar um vereador, ele vai fazer uma crítica, mas, como você diz, de forma muito velada, ou então de forma muito direcionada. Eu também percebo isso. Você pega aí o Contexto, por exemplo, é um veículo já de responsabilidade na cidade, de experiência, um veículo já conceituado. Mas ele não tem uma posição política assim, incisiva em relação aos assuntos da cidade. Parece-me que eles estão todos em compasso de espera, aguardando uma sinalização em relação a verbas publicitárias da prefeitura. Eu acho que a preocupação é essa, pelo menos é a minha opinião pessoal. O que eles deixam transparecer é isso. Olha, nós não vamos aprofundar no debate em relação aos assuntos do município, porque nós temos uma expectativa aí de que nós vamos receber verbas publicitárias. E se a gente fizer uma discussão mais acirrada, nós vamos ficar fora do rateio dessas verbas publicitárias. Eu só vejo essa explicação, para ser bem honesto, porque infelizmente você não vê. Né? Você pega, por exemplo, o ex-prefeito Hernando de Paula, ele é hoje uma referência na questão dessas mídias sociais, dessas redes sociais, porque ele tem feito uma discussão clara, pontual, em cima do que está acontecendo na cidade, sem se preocupar em agradar o prefeito ou o deputado. Mas é o Hernani, um agente político, né? Então, ou seja, esses veículos aí que vão muito além das figuras, dos jornalistas, dos profissionais, eles deveriam ter, e têm uma responsabilidade muito grande com a cidade, e, na minha opinião, deveriam ser mais incisivos e abordar de forma democrática, ouvindo os dois lados. Eu não entendo por que não tem esse jornalismo aqui em Anápolis de ouvir os dois lados. Eu não sei por que o medo da crítica. Você pode fazer uma reportagem mostrando um problema do bairro, um problema da administração, e você chama a administração para manifestar e deixar o cidadão fazer o seu juízo de valor. Mas não tem isso, né? Não tem esse contraponto. Parece que eles estão muito preocupados em agradar, né? Agradar o chefe. Infelizmente isso é muito ruim para a cidade, porque perde aí fontes de informação importantes para a sociedade. Muito bem. Você está liderando aí a organização de um novo partido na cidade, um partido que já existe, claro, né, a nível nacional, e aqui em Anápolis você está liderando a organização do Democrata 35. Como é que vai esse trabalho? Como é que está sendo essa iniciativa? Sim, nesse primeiro momento é uma tarefa muito difícil, porque, por um lado, nós temos recebido uma manifestação muito positiva de várias pessoas interessadas em participar da construção desse projeto político, mas nós estamos aí na discussão da eleição estadual. Então nós temos aí 2 ou 3 pré-candidatos a governador, com linhas
políticas diferentes. O partido hoje ele está inserido na estrutura política da Assembleia Legislativa e está preocupado, inclusive, com a montagem da chapa para garantir a presença do partido na próxima legislatura na Assembleia Legislativa. E diante desse cenário, a gente busca formar o partido no município. Então é preciso agora ter muita calma, muita prudência, para não dar um passo maior que a perna e a gente perder essa oportunidade de construir essa alternativa política, porque o nosso projeto municipal é para 2028. Então a nossa participação efetiva se dará nas eleições municipais, que vão acontecer só em 2028. Então nós precisamos passar por esse processo agora, 2026, trabalhar para que o partido se fortaleça no estado de Goiás, se consolide na Assembleia Legislativa e, a partir daí, permanecer na frente do partido, construir essa alternativa política. Porque a nossa participação política, ela se dá efetivamente através do partido. Sem partido político, a gente pode fazer o debate, pode participar, mas nós não vamos contribuir diretamente. Já com o partido, a gente tendo o controle do partido, nós vamos ter a oportunidade de construir uma alternativa para a participação já na próxima legislatura, tendo vereadores do partido na Câmara Municipal e participar também, principalmente, do debate da construção da chapa majoritária para as eleições de prefeito e vice-prefeito. Então essa é a nossa intenção, é não ser coadjuvante, não ser apenas um livro de atas, mas participar efetivamente, inclusive fazendo o debate com os principais candidatos a prefeito na oportunidade, né? Nós temos aí alguns ex-prefeitos que já tiveram oportunidade de administrar a cidade e que com certeza vão participar do debate político. Então é uma oportunidade que eu vejo da gente fazer essa discussão, entender os problemas da cidade, aqueles que foram resolvidos, aqueles que não foram, as alternativas que nós temos, né? Então eu acho que a democracia ganha com a construção de mais um partido na cidade, com esse viés, um partido de centro que faça o debate e discuta, né, os problemas efetivamente que o município possui. Muito bem, nosso tempo está esgotado, Círio, quero dar um espaço para você fazer aí suas considerações finais, né? E agradecendo a todos os ouvintes, pessoal deixando aqui os seus recadinhos aqui no nosso WhatsApp. Um abraço para o Gilcimar Cândido, que curtiu aí nossa transmissão no Facebook, né? Um abraço a Maria Nova Silva, sempre ligada também, sempre acompanhando. E um abraço para o pastor Saulo Batista, lá no Vivian Park, o meu amigo, o ex-vereador, também ligado aqui, né? Obrigado pelo carinho, né? E é isso, né? Deixar para você aí as suas palavras finais e agradecer pela presença aqui no nosso programa, né? Sempre um espaço aberto para a gente colocar em debate as questões da cidade. Eu que agradeço a oportunidade, Edmar, mais uma vez, de estar presente aqui na Mais FM, conversar com a população, discutir os problemas da cidade, da sociedade de maneira geral, e de alguma forma procurar contribuir com o esclarecimento das questões políticas, né? Muitas vezes as pessoas, o cidadão comum, ele fica muito ocupado nas suas tarefas do dia a dia e acaba que não acompanha os debates políticos, a discussão política da cidade. Então é uma oportunidade que a gente tem de contribuir, apresentando o nosso ponto de vista, chamando as pessoas à reflexão, inclusive nesse momento pré-eleitoral. Nós criticamos muito o governo federal, esperamos muito do governo federal, mas muitas vezes não damos a devida importância também para a eleição do Congresso Nacional. Então, como eu disse, nós temos hoje 3 senadores que exercem um mandato de forma muito tímida, não participam dos debates dos grandes temas nacionais, e temos 17 deputados federais também, que deveriam estar participando efetivamente das discussões importantes para o país. Então é a oportunidade que nós temos de chamar a atenção da população para que também vote com responsabilidade na eleição dos deputados federais, deputados estaduais, senadores. Porque só assim é que nós vamos avançar na construção de um país mais justo e democrático. Muito bem, nós estamos com o tempo esgotado, agradecemos a todos pelo carinho da audiência, estaremos de volta amanhã, se Deus assim nos permitir, a partir das 8 da manhã com o programa ao vivo aqui na Mais FM 87.9. Também a nossa reprise ao meio-dia e às 21 horas, para você ficar sabendo de tudo que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade. Obrigado pelo carinho da audiência, continue conosco acompanhando a programação da Mais FM. Lembrando, mais uma vez, sábado tem festa de aniversário na Igreja Batista Nova Jerusalém, aqui no Jardim Arco Verde. Você é nosso convidado. A comemoração a partir das 19h30,
ali na Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1. Tá bom? Um abraço, obrigado e até o próximo programa. A Assembleia Legislativa aprova o projeto autorizando... Chegamos ao fim de mais um programa Edmar Silva, de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã, com reapresentação ao meio-dia e às 21 horas. Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. CYT 210, canal 200.